Bom dia, meus queridos amigos, meus companheiros, meus grandes amores. É, Hoje eu tô abrindo esse vídeo para compartilhar das grandes maravilhas, como a vida é bela, como ela dá muita alegria pra gente e como ela vem para dar luta e ensinamento. É, assim, ontem eu recebi um laudo, né? Um laudo do um exame da ressonância que viu como é que tá as coisas aqui por dentro e aí foi visto que o tumor se expandiu. Provavelmente, assim, pelo que se vê na ressonância, todo o local que eu fiz a cirurgia e retirei o tumor cresceu e parece que tá maior do que ele era. Vem aquele choque inicial, né? E aí pra mim veio muito assim a questão do que eu posso fazer o quanto antes. Que ação eu posso tomar em prol da vida. Pra mim a vida é um espaço de grande aprendizado, de grande luta, de grandes alegrias, mas que a gente tem que fazer alguma coisa realmente. Não é simplesmente ver como as coisas estão acontecendo e seguir o fluxo de forma de forma sem manifestar, sabe? Sem deixando ser massacrado, deixando ser envenenado, deixando que a riqueza domine e escravize tanta gente, que é uma riqueza que não é só financeira, não é só em dinheiro, mas é algo, uma, uma, uma riqueza que massacra as pessoas. Durante 4 anos da minha vida eu acompanhei pessoas com tuberculose e eu cheguei a uma conclusão de que podia se dar o tanto de remédio que fosse, que cada pessoa daquela que estava vindo com tuberculose, ela tempos depois retornava com a tuberculose, com a bactéria mais resistente. E no Brasil já se está chegando a pontos de que a resistência é absoluta às medicações. Então, cada vez mais é tanta miséria no nosso país e em países que são escravizados por esse capital que se fala que é tão bom, que as pessoas pobres no Pirambu, você vê tuberculose a cada rua você vê vários casos de tuberculose. E agora também a cada família na classe média nossa, que é uma classe média que progrediu no financeiro, você vê cada família com câncer. E entre os que têm dinheiro também, cada família está com câncer. E está se tornando comum pra gente, não era. Então, o que está acontecendo, né? Na carteira de cigarro a gente conseguiu colocar é, que uma carteira de cigarro, o fumo, ele causa ele causa amputação, como o meu pai. Meu pai ontem fez uma cirurgia para amputar uma perna. Ele está sem pressão alta, ele não tem diabetes, mas ele amputou uma perna por conta de que a perna estava necrosando, estava com grande infecção e é totalmente associado ao uso de cigarro.
Isso foi um processo que a gente conseguiu que colocasse na carteira de cigarro falando que causa aborto, que causa morte, né? Então, meu pai está sofrendo as consequências da escolha dele, né? Ele está com problema cardíaco, está com um pulmão também todo comprometido por conta do cigarro. Foi uma escolha dele. Então é muito importante que a gente se conscientize de que o uso de veneno absoluto na nossa vida, o uso de Wi-Fi, o uso de bateria constante, o aumento excessivo do uso dessa bateria está causando câncer. Está causando câncer na nossa vida. As transmissões, que são todas por vias de ondas, elas também causam câncer. Isso já tem vários estudos mostrando e evidenciando isso. Que as águas poluídas, que a gente tem que usar cloro, o uso de flúor, o uso de tanto produto químico, está substituindo o nosso iodo, que é importante para a nossa vida. E a gente está tendo consequências na nossa vida por conta disso. O uso de industrializados constantemente, o grande lucro que as empresas estão tendo pela venda de industrializados, de frango que cresce com hormônio em 15 dias, a gente consome todo dia. É, a cenoura, o tomate, tudo isso cheio de veneno. E no nosso Brasil, o Brasil está sendo considerado o país que mais usa agrotóxico no mundo. Eu acho que tem que começar a vir uma tarjeta. Quando a gente comprar uma cenoura, um tomate com veneno, vir escancarado lá. Agrotóxico que causa o quê? Tumor na cabeça, tumor na próstata. Tem que começar a vir. Então, para a gente ficar consciente e decidir, eu quero comer com veneno, eu não sou capaz de plantar. A gente vive numa sociedade que é um estresse imenso. As pessoas não convivem mais nem com os filhos. Os filhos nascem e com 4 meses vão para uma creche, ou então vão ser criados por outra pessoa, por uma babá. É uma grande maravilha quando os avós já são mais idosos e podem pegar os nossos filhos para eles criarem, porque os pais não têm mais tempo para isso. Os pais estão muito ocupados para ganhar dinheiro, para oferecer o que é de melhor para os seus filhos, para viajar para Disney, para que mais? Para consumir mais. E a gente simplesmente repassa isso para os nossos filhos. Para nós se tornou mais intensivo isso. E agora para os nossos filhos eles já nascem desse jeito. Eles já nascem. Eu não nasci pegando num telefone, tendo tanto contato íntimo com bateria. Os meus filhos todo dia assistem vídeos. Eu não tô conseguindo, não tô conseguindo evitar isso daí. É uma coisa que todo dia eu tento. Mas assim, o que que a gente está fazendo, né? A gente tem que estar muito consciente dos nossos processos. A gente simplesmente vai aceitar isso daí, vai aceitar o chicote, graças a Deus os chicotes os negros conseguiram abolir com grande luta. E nós, os chicotes que são abstratos, o que que a gente vai fazer? Muito tempo falando de coisa ruim, né, que eu tô, mas eu acredito que existe na evolução humana, no momento que a gente está, a possibilidade da gente reagir, sabe? Da gente se manifestar, mas também reagir na nossa vida pessoal.
a gente evitar estar utilizando do nosso tempo simplesmente para trabalhar, 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 de sair, a gente evitar sair de casa 6 horas da manhã, chegar às 7, 8, 9 da noite, porque a gente estava ganhando dinheiro para nossa casa, porque é o melhor para os nossos filhos. Eu tenho certeza que seu filho ia ficar muito feliz em ter a sua presença, em ter o seu tempo, de você dedicar o melhor de si para o seu filho, dando tempo para ele também, né? Então a gente é capaz de plantar. Olhem só, aqui em casa, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Bem aqui, essa plantinha foi simplesmente uma semente que a gente jogou na terra, ela saiu e ela é pimentão. É, esses dias a gente comeu uma melancia deliciosa. Por quê? Porque o nosso lixo aqui de casa a gente resolveu que o que a gente come, o resto de comida aqui de casa, ia transformar em adubo, ia compostar. E aí nascem frutas em todo lugar, nasce tomate em todo lugar, aqui no nosso jardim. É, então, mamoeiro nasce o tempo todo. A gente tem que ir selecionando os que vão crescer. É totalmente possível a gente plantar goiaba, rúcula. Em Cruzeiro do Sul, na minha casa, estava com couve, tava. Então a gente já estava começando a se alimentar de orgânico. E olha que eu nunca tive uma aula sobre ser agricultor, sobre ser engenheiro agricultor, mas as sementes caem na terra e elas nascem, recebendo água, e aí eu fui aprendendo de que precisava adubar, né? De que o meu, antes o que era meu lixo, podia se transformar em adubo, eu podia compostar. E aí eu fui aprofundando, fui atrás de conhecer o que é permacultura e que essa tal de permacultura ela fala da nossa reintrodução no nosso sistema de animais. Nós somos animais e então nós fazemos parte da natureza. Então como eu posso retornar? As minhas fezes não precisam virar esgoto que cai no rio e polui o mar. Não, as minhas fezes elas podem retornar e se tornar adubo. O meu resto de alimento também. Então eu posso estar retornando a reconhecer que eu faço parte da natureza e melhorando, né, o meu processo de vida aqui. O meu tempo e o estresse que eu vivo, eu posso escolher abdicar disso daí. Eu não preciso ganhar tanto dinheiro se eu sou capaz de produzir o meu alimento. E se eu aprendo a viver no coletivo, em comunidade, assim como eu aprendi lá em Cruzeiro do Sul, eu conheci o Rio Liberdade, que as pessoas viviam em comunidade, mas estavam tão distantes da cidade que eles conseguiam viver em comunidade, né? Pela tradição que eles tinham. A nossa tradição de viver em comunidade já conseguiram quebrar. A gente já vive só o individualismo, então é muito difícil a gente conseguir realmente produzir as coisas sozinhos, quando a gente não se junta com o nosso companheiro, com o nosso familiar, com a nossa família, para produzir o próprio alimento, com a nossa comunidade que vive em nosso entorno, a nossa vizinhança. Então, se a gente se unir, a gente é capaz sim de ter uma área e produzir o alimento que forneça nutritivos para todo mundo. Então, a gente é capaz de muita coisa. Eu acredito. Eu acredito. Isso daí para mim é uma coisa muito forte. Porque eu já convivi em comunidades do Rio Liberdade, já visitei algumas ecovilas que eles estão começando, alguns já estão mais num processo mais avançado de produzir a comida sem veneno, que é totalmente possível. Já existem sistemas de agrofloresta, já existem sistemas de vida ativa, já existem sistemas de reenergizar, sabe, na mata, na floresta, de replantar as nossas árvores,
de limpar as nossas águas. Já existem todos esses processos, basta buscar. Sistemas de ecovila, permaculturais, reenergização da nossa vitalidade. A gente não precisa mais focar que existem só problemas, já existem grandes soluções. Então a gente pode se sanar das depressões, do estresse, que está causando grandes males também na nossa vida. Isso não é para ser tão comum. Os nossos filhos de 4 meses não precisam se apartar das mães. As mães e os pais podem escolher ter tempo para os seus filhos. São escolhas nossas, individuais. A gente não precisa priorizar só o capital. A gente é totalmente capaz de viver, de fluir. Então, será que a gente tem que estar só no urbano, nesse massacre urbano, vivendo o asfalto, vivendo só a fumaça, o estresse, a vida? A gente começa a achar que isso tudo é normal, porque a gente só viveu isso. Eu tive a experiência de passar num concurso. Inicialmente foi por conta do dinheiro. Eu e Lícia, minha companheira, a gente decidiu ir pro Acre, né, pelo dinheiro. E aí o Acre ensinou tanta coisa pra gente, a floresta, os índios, as comunidades tradicionais. E aí eu comecei a repensar que eu não queria ser da área da saúde, porque para mim a área da saúde começou a significar que ela era a área da doença. Só tinha hospitais, só cuidava de doença. A gente tinha que comprar medicação, medicação, medicação e só medicação e medicações cada vez mais caras, até o ponto que eu cheguei na quimioterapia, na radioterapia, na cirurgia e desde setembro de 2016. Hoje a gente já está em março, né? Tem 4 meses que eu fiz a cirurgia, tô fazendo quimioterapia, tô fazendo rádio e o tumor tá grande. Antes era do tamanho de uma pequena laranja e hoje tá um pouco maior que essa laranja. Vamos dizer, tá querendo alcançar o tamanho de um cupuaçu. Então vamos ver o que que vai dar. Mas eu espero que que a gente lute, né? Que a gente retransforme o sistema de educação, porque nossos filhos são submetidos a uma educação escolar que obriga eles a estarem sentados em cadeiras. A gente começa, uma criança começa a ter. Eu estou em busca de escolas para os meus filhos. Visitei várias, várias. As crianças de 5 anos passam a ter que brin a ter que passar 4 horas na escola, no mínimo, quando não é integral, e aí elas têm 45 minutos para brincar. O resto elas têm de sala de aula, elas têm que aprender, aprender, aprender. Eu tenho um amigo que ele conversando, ele foi aprender, foi para dentro da escola, isso ele é antigo. Ele foi para dentro da escola com 10 anos de idade. E hoje ele é chefe em uma empresa, ganha bastante dinheiro. E aí uma pessoa que era funcionário dele ficou escandalizada. Nossa, você foi para a escola com 10 anos? Você aprendeu a ler com que idade? E ele tinha aprendido com 8, com a família dele, com a mãe dele. E aí ele começou a. Ele falou: Não, pois é, eu aprendi com 10 anos e hoje eu sou chefe aqui nessa empresa, ganho dinheiro tal. Qual a diferença? Né? O funcionário dele, que era mais pobre, tinha aprendido a ler com 5 anos. A mãe e o pai tinham botado ele na escola desde muito cedo. E ele perguntou qual é a diferença. Eu aprendi a ler com 7 anos, com 10. E eu brinquei muito na rua, eu subi muito em árvore. Então ele se desenvolveu bastante.
teve bastante contato com a natureza. Isso tudo para ele valeu mais a pena do que estar se escravizando dentro da escola. Então, talvez a gente repensar algumas coisas, né? A gente repensar. Talvez as escolas devam ser locais de brincar. Existem vários modelos de escola bacana, escola democrática, educação livre, é, a antroposofia, né, a Waldorf, é, tem outra também que não está me vindo agora a recordação, mas existem vários modelos de educação. Eu conheci pessoas que ensinam no domicílio e que os filhos já aprenderam a ler com 8 anos, já estão muito bem. Então também repensar o nosso sistema de educação, se ele não está sendo desde criança, a criança já começa a enxergar que existe só que já existe arbitrariedade, que ela tem que ser abandonada pelos pais. Uma criança de 4 meses, de 5, de 1 ano, ela não vai pensar: nossa, que coisa boa, estou sendo botado na escola para crescer e ganhar dinheiro. A criança, bens a Deus, ela ainda não está pensando nisso. Talvez ela pense para comprar pirulito, mas eu acredito que não. Pelo que eu assisti muitas vezes, eu vi crianças chorando, 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 até chegar um ponto que ela simplesmente aceita. Ela aceita o abandono, que ela interpreta como abandono, como separação do pai e da mãe. E aí ela aceita ficar ali naquele ambiente com uma pessoa que ela não conhece, né? Que os pais no máximo passaram uma semana para a criança se adaptar à escola e os pais, porque os pais tinham que retornar a trabalhar. Então, sei lá, a gente precisa repensar algumas coisas. Para isso existem possibilidades. Que tal a gente começar a buscar, né? Um grande beijo, um grande abraço e muito amor. Acreditem, vocês têm força, nós todos temos muita força para lutar contra tudo isso. A gente não precisa simplesmente aceitar, não. Grande beijo, grande abraço e vamos lutar. Vamos lutar até a última expiração, última inspiração. E deem muito amor, muita vida, né? Vamos lutar. O sistema público é muito bom. Existem profissionais que se dedicam. Existem profissionais. Eu fiz a cirurgia no hospital público. Meu pai acabou de fazer uma cirurgia também num hospital público. E existem profissionais maravilhosos. Existem pessoas que já estão cansadas do massacre, de ter que passar várias horas trabalhando no hospital. Então as pessoas vão ficando mais amargas. Então vão se tornando mais duros. Mas a gente tem como transformar também isso daí. As pessoas não serem mais obrigadas a estarem 12 horas, 24 horas em um hospital, dedicando a vida e abrindo mão da sua própria vida para estar com os outros. A pessoa também tem que cuidar da sua vida, da sua saúde. Estou falando um pouquinho mais porque eu lembrei disso. Então, é totalmente possível você, que é profissional de saúde, trabalhar menos e começar a fazer sua horta para não precisar comprar. Plantem,
Ensinem seus filhos a plantar. Parece loucura, né? Mas, mas assim, a gente tem que lutar pela saúde, não só pelo tratamento de doença, mas pela saúde, por ter alimento saudável, por ter um ambiente saudável, por ter liberdade, por ter tempo para brincar, tempo para estar num parque, para a gente sentir mais falta de árvores, de espaço para andar de bicicleta, para passear, não só por via e transporte, para ir para o trabalho, mas para ter tempo para passear, para ir no mar, para ir no rio, para ir na serra, de preferência se for diariamente. Se a gente morar em lugares lindos e maravilhosos. É, por exemplo, lá em Cuba é, é um país super pobre e eles deram sorte de ser isolados pela, pelos negócios dos Estados Unidos, né? Cuba foi isolada durante vários anos. Então lá a quantidade de câncer é muito menor. A tuberculose, que era uma área que eu trabalhava, lá quase não existia. Só nos presídios era onde existia tuberculose. No Brasil né? No Rio de Janeiro é lotado de tuberculose lá na favela. Aqui em Fortaleza, na favela que eu conheço, é lotado de tuberculose. Então a gente começa a ver, né? Lá em Cuba é um país pobre. E lá a tuberculose é raríssima. Por quê? Porque eles aprenderam. Os primeiros 10 anos eles foram. Sofreram que só. Porque eles estavam no urbano. E aí eles realmente levaram um tempo para reaprender a plantar, a viver em. A compartilhar mais. E eles aprenderam e hoje eles comem mais orgânicos, né? Não precisa ser tão caro. É, então, a gente não precisa estar se escravizando só para lutar pela doença, né? Só para cuidar dos outros só doentes. A gente pode começar a promover saúde. Gente, vou deixar de falar um pouquinho, estou falando demais. Um grande beijo, um grande abraço e vamos continuar. A gente é capaz de se transformar, a gente não precisa estar pensando só, ah, meus filhos são os meninos do futuro. A gente é capaz de transformar, a gente. A gente é capaz de transformar, de rever o que a gente faz e de abençoar nossos filhos e de dar muito amor. Dando amor plantando, dando limpando as nossas ruas, de talvez sair do urbano e ir pro rural. Proposta incrível, né? Grande abraço, gente. Tchau, tchau.